Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Suzane, sou responsável técnica da Cousane Odontologia. Então, antes de a gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem aqui embaixo, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, que a gente está sempre postando dicas. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre implante dentário. Ele é um assunto muito polêmico, porque gera, muitas vezes, quando fala em implante, as pessoas têm medo, têm receio e têm muitas dúvidas a respeito disso. E muitas vezes por falta de informação ou até por ter informações desencontradas, né? Hoje a internet ela traz muita informação pra gente, mas nem sempre essa informação ela é fiel ao que acontece na vida real. Antigamente, a gente tinha uma odontologia bastante extracionista. O que significa isso? Antigamente, por qualquer problema, a gente ia e removia o dente, arrancava, né? Era muito mais fácil. Então, o que se tinha de acesso na odontologia naquela época era: doeu o dente? Arranca. Usar prótese, usar dentadura era até sinônimo de status em alguns lugares do Brasil. E hoje em dia a gente tem uma odontologia muito mais conservadora, onde a gente em todos os momentos tenta salvar o dente, né? Com tratamento de canal, com restaurações, enfim, a gente sempre tenta ser o mais conservador possível e a gente só vai remover esse dente sempre em últimos casos, quando realmente não tem mais o que fazer, quando não é possível restaurar aquele dente. Quando fratura uma raiz, uma cárie muito profunda, alguma coisa nesse sentido. E o que a gente tem que entender? A partir do momento que a gente remove um dente, começa o processo de reabsorção óssea. O osso que abriga, que segura o nosso dente, que a gente vê aqui ao redor, ele só é mantido pela presença de uma raiz dentária ou de um implante. Se a gente extrair o dente e não colocou nada ali no lugar, o que vai acontecer? O nosso organismo vai entender que não tem necessidade de ele se desgastar, de mandar sangue, de mandar proteínas e vitaminas para manter aquele osso ali. E esse osso vai sendo reabsorvido com o passar do tempo. Então é muito importante que a gente já previna essa reabsorção óssea e pense na colocação de um implante, né? Que vai substituir esse dente perdido. Ai, doutora, mas eu não queria fazer implante. Existem outras possibilidades de a gente substituir esse dente perdido? Existem. São possibilidades mais antigas também, né? Uma das possibilidades são as próteses móveis, que são essas prótesezinhas aqui, ó, que tem grampinhos, que são desconfortáveis e que são móveis. Então, quando o paciente mastiga, ela fica, entre aspas, meio frouxa dentro da boca. Ela pode movimentar, entra sujeira por baixo, então ela não é um tratamento confortável. Outra possibilidade que a gente tem são as próteses fixas. Então vamos pensar aqui que a gente tem, vamos dizer que a gente perdeu esse dente do meio. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então vou tampar aqui o implantezinho para vocês entenderem. É como se a gente tivesse uma raiz e outro dente aqui. A gente perdeu o dente do meio. Vamos botar aqui, ó. Então lá na boca a gente vai estar nessa condição aqui. Eu tinha um dentinho aqui, eu perdi, eu quero repor ele. Existe outra forma de fazer? Existe, o que a gente chama de prótese fixa. Então a gente vai fazer um desgaste desse dente, ó, eles vão ficar assim desgastados e a gente vai vir pôr uma prótese onde tem uma parte que é apoiada, outra parte que é apoiada e outra parte que fica suspensa. Hoje em dia isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque a gente vai desgastar dentes que estão bons para repor um outro dente. Isso aqui dificulta a higienização, isso aqui a longo prazo vai gerando problema nos dentes do lado. Então a gente tem que pensar em possibilidades melhores, em tecnologias mais atuais, que é sim a colocação de um implante, que é um trabalho muito simples, é um processo muito tranquilo, que muitas vezes as pessoas têm receio porque não sabem como funciona. Então o implante dentário, ele é como se fosse uma raiz de titânio que é colocado lá dentro do osso do paciente. Essa cirurgia é uma cirurgia extremamente simples,
tranquila. Quando a gente tem um implantezinho só para colocar, é uma cirurgia que vai levar em torno de meia hora a 40 minutos. Ela tem pouquíssimo sangramento, ela tem pouquíssimo inchaço ou dores nos pós-operatórios. Então é uma cirurgia extremamente tranquila, fácil. Doutora, existe rejeição do implante? Não, o titânio, que é o material que é feito essa raizinha aqui, ela é totalmente compatível com o nosso organismo. O que acontece muitas vezes que a gente escuta as pessoas falarem em rejeição? É uma inflamação ou uma infecção ao redor do implante que vai fazer com que ele solte, com que ele saia. Então o implante ele é totalmente fixado, é como se ele fosse cimentado lá no osso. E aí sim, depois de um período, a gente vai vir aqui, colocou o implante, vai colocar essa pecinha que é um intermediário e a gente vai colocar novamente o dentinho ali. Tendo aqui do lado os nossos dois dentes naturais, sem desgastar, né? Passando o fio dental, facilitando a higienização e repondo da maneira mais próxima ao nosso dente natural o nosso dente perdido, né? Então o implante ele vai ajudar também a gente a manter o tecido ósseo nessa região, certo? Doutora, o que eu preciso para fazer um implante? A primeira coisa que a gente pede para o paciente é um exame de tomografia. Por quê? Nesse exame a gente vai verificar como que está o osso do paciente. Esse implante ele tem que ser totalmente envolvido por osso. Então eu preciso saber qual é a altura, qual é a largura e qual é a espessura desse osso, para que a gente consiga abrigar o implante, certo? Outra coisa, doutora, quem pode fazer o implante? Todo mundo pode fazer o implante? O implante ele é muito acessível, né? É algo que dificilmente nós vamos ter contraindicação para realizar um implante. Então assim, doutora, eu tenho osteoporose, eu posso fazer implante? Pode, desde que você tenha altura, largura e espessura óssea, você pode fazer um implante. Isso, como eu falei, a tomografia vai diagnosticar pra gente. Doutora, eu tenho diabetes, eu posso fazer um implante? Gente, se a gente tiver doenças sistêmicas controladas e num nível adequado, nós mesmo assim podemos fazer um implante, mesmo um paciente hipertenso ou diabético. É claro que a gente vai ter a responsabilidade de entender qual é a condição sistêmica do paciente, solicitar exames, solicitar que o médico que acompanha esse paciente nos passe uma orientação, se esse paciente está liberado, é seguro fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente. Por mais que seja um procedimento simples, a gente se preocupa muito com a saúde do paciente, certo? Doutor, então quem que não pode fazer implante? Então vamos lá, quem não pode fazer implantes? Pacientes gestantes, pacientes que estão sistemicamente descompensados, então um paciente que tem uma diabetes variável que não faz um tratamento, um paciente que tem uma pressão variável e não faz um tratamento, né? E pacientes que estão em tratamento oncológico. Esses pacientes eles não podem realizar implante. Outra pergunta que eu tenho muito frequentemente aqui: doutor, eu tenho doença periodontal, eu posso fazer implante? Doença periodontal é uma doença, uma bactéria que atinge o osso e a gengiva do paciente. São aqueles pacientes, né? Talvez você conheça alguém aí próximo a você que comenta assim: meu dente ficou tudo mole e começou a cair. O dente fica mole e começa a cair, por quê? Porque a doença é no osso e na gengiva, vai perdendo a implantação do dente, esse dente vai amolecendo e vai caindo. Esse paciente ele também pode fazer implante e deve fazer implante. Porém, esse é um paciente que ele tem que ter um cuidado extra na higienização, né, nos acompanhamentos periódicos no dentista, para que se mantenha de maneira mais limpa, mais organizada possível. Porque assim como a bactéria atingiu o osso e a gengiva, né, e tirou o suporte do nosso dente natural e ele amoleceu e caiu, pode acontecer isso com o implante também, porque a doença não é no dente em si ou no implante em si. A doença é no tecido ósseo que suporta esse implante. Então, por isso que o paciente que tem doença periodontal pode fazer implante,
porém ele tem que ter um acompanhamento, uma higienização muito detalhada, porque assim como ele perdeu o dente, ele pode perder o implante, né? Porque a doença, como eu falei, volto a repetir, ela não está no implante, ela está no osso e na gengiva que seguram o implante, certo? De maneira geral, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, deixar claro para vocês que o implante hoje é um procedimento que nós realizamos diariamente aqui dentro da clínica. É um procedimento rápido, indolor, seguro, nós temos profissionais capacitados para realizar esse tratamento, então é muito importante que a gente tenha a consciência de que a perda de um dente ou a ausência de um dente que não é reposto, ele vai te causar outros problemas futuramente, então o mais rápido possível é importante a gente repor esse dente, certo, gente? Um abraço, até a próxima, clica aqui embaixo, se inscreve e acompanha a gente lá, valoriza a gente também. Muito obrigada!